Então hoje a gente vai continuar nossas aulas de genética. A gente vai falar um pouquinho de ausência de dominância e de alelos múltiplos, tá? E por que eu botei essas florzinhas aí? Você já vai saber, tá? O que seria a ausência de dominância? Ou também chamada de dominância incompleta, tá? É assim, até agora a gente estudou aquele negócio que, tipo, você herda 2 genes, né, para aquele caráter, ou aquela doença, ou sei lá, você herda um do pai, um da sua mãe. E, geralmente há o dominante, né, e há o gene recessivo. É isso que a gente viu até agora, tá? Nesse caso, que a gente vai ver agora, não existe dominante e recessivo, você continua herdando os dois. E os 2 genes se expressam, tá? Aparece no fenótipo, né? O que é o fenótipo? É as características que aparecem na criatura, né? Se for uma cor, vai aparecer as 2 cores, tá? Então, os 2 genes se expressam, ó, como está aqui, os 2 genes se expressam. Qual que é o resultado na criatura? É o meio termo, tá? Seria uma forma intermediária. O que é essa tal de forma intermediária? Vamos olhar aqui essas criaturas, certo? Então, você tem aqui o que seria a tal da ausência de dominância, ou dominância incompleta? Seria assim, vamos supor que esse gene, o azão, azinho, né, ele controla orelhas, tá, formato de orelha, faz de conta, tá? Então, se você for azão, você é homozigoto, lembra, homozigoto, as 2 letras são iguais, né? Então, as 2 maiúsculas ou 2 minúsculas, que são homozigotos. O heterozigoto é o que tem, né, um gene de cada tipo, né? Um letra grandão, letra pequena, tá? Então, assim, se você é homozigoto azão, você tem orelhas grandes e pontudas, tá? Se você é homozigoto azinho, você tem orelhas redondas. E se você for azinho, você fala, mas será que o azão não é dominante? Então ele vai ter orelhas pontudas. Não, aqui não tem dominação. Entendeu? Não tem recessivo, não tem dominante. Então, qual que é o resultado de uma criatura azinho? Ela vai ter orelhas, né, meio que arredondadas, só que pontudinhas. Entendeu? Então, ela é um tipo intermediário, ela é um mix, ela é uma mistura dos 2 tipos, tá? Vamos supor que o gene azão determinasse bolinhas cor-de-rosa no seu corpo, tá? Então, o azão, ele tem rosa choque, né, rosa forte. E o tipo homozigoto azinho, ele tem bolinhas rosa claro. E se for um mix, né, se misturar aqui os dois, você vai ter bolinhas dos 2 jeitos. Ou talvez você tenha um rosa intermediário entre esses 2 tons aqui. É isso, entendeu? Então, a ausência de dominância, ela cria um tipo intermediário, tá? Não tem quem manda, não tem recessivo, não tem dominante, tá? Vamos ver na vida real onde que você vê isso. O exemplo mais usado quando você vai falar de ausência de dominância é essa florzinha aqui, que é a chamada, o nome dela é Mirabilis jalapa, né, o nome científico dela, e a gente conhece ela por maravilha dos jardins, tá? Essa é uma plantinha bem vagabunda, se você semear isso aqui no seu jardim, nunca mais você vai conseguir se livrar dela, tá? Porque ela se reproduz pra caramba, nossa, ela solta semente pra chuchu, então é a treva essa plantinha. Então, assim, olha que louca essa flor aqui, né? Ela é metade de cada cor, às vezes ela sai assim, meio raiadinha, ou às vezes mistura a cor mesmo, né? Mistura o branco com essa cor aqui e dá uma corzinha intermediária, tá? Então, olha só, aqui você tem 3 florzinhas, Mirabilis jalapa, de tipos puros, tá? Então, vamos supor que a florzinha branca, vamos chamar ela de besão. Tá? Ah, por que você não está usando letrinha pequena? Porque não tem recessivo aqui, entendeu? Todo mundo é dominante, todo mundo se expressa, tá? Então vamos supor que essa aqui é uma florzinha branca, tá? Besão, e todas as florzinhas desse pé, né, de maravilha são todas florzinhas brancas e lá, pronto. Esse aqui é florzinhas vermelhas. Tá, agora o que que aconteceu? Vamos cruzar. Essa aqui é geração 1, tá bom? Vamos cruzar essas 2 plantinhas e você já pode dar uma pausa no vídeo aí para tentar ver o que que daria esse cruzamento. Mas como que eu vou saber o que que dá esse cruzamento? Faça a porcaria do quadro do Punnett lá, Pinet, sei lá. Entendeu? Faça aquele jogo da velha lá que você consegue. Besão. Pausa o vídeo, tenta fazer. Olha só,
os filhotes, né, ou seja, a geração 2, que é os filhos, vão sair cor-de-rosa ou manchadinhos, tá? Por que isso? Porque todos eles vão ser BV, 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 ei, não é boca virgem não, tá? É Bzão, Vzão, tá? Como é que eu achei isso? Fiz o quadro, entendeu? Faz o jogo da velha lá. E, mas como que eu vou fazer isso? Você vai colocar na linha de cima essa flor aqui, ó. Bezão, bezão. Põe aqui. Essa outra flor você vai colocar aqui, né? Vezão, vezão. Põe vezão, vezão. Agora você vai cruzando, ó. Bezão com vezão. Bezão com vezão. Bezão com vezão. Bezão com vezão. Todo mundo é BV. Todo mundo boca verde, todo mundo 100% rosa. Essa geração 2, tá bom? Então, 100% cor-de-rosa ou manchadinha, certo? A gente vai falar rosa aqui porque fica mais fácil. Tá, agora vamos cruzar duas plantinhas da geração 2, tá? Como é que seria os filhotes delas, né? As plantas filhotes, que seria a geração 3. Que tipo de flor que elas dariam? Faça lá a porcaria do jogo da velha, coloque lá. Então você vai colocar aqui, ó, BV, e BV aqui para outra flor. Aí você vai fazendo os cruzamentos. Pausa o vídeo, faz aí. Tadã! Então o que aconteceu? Você conseguiu aqui, ó, 25% de flores brancas. Olha ele aqui, ó, 5% de flores brancas. 25% de flores vermelhas, ó, flores vermelhas e 50%, metade, né? 50% de florzinhas cor-de-rosa. Essa é a geração 3, tá bom? Só lembrando aí que a gente coloca rosa e tal, mas na real as plantas elas saem bem manchadinhas mesmo. E tem planta que tipo, a florzinha dela é amarela de manhã e à medida que ela vai ficando velha, a flor, né, que ela vai amadurecendo, ela vai ficando cor-de-rosa. E quando chega de noite ela já tá rosa escuro, tá? Só para lembrar que as coisas não são tão simples como a gente mostra, tá? A gente está mostrando um exemplo bem, né, simplesinho para você poder entender como é que funciona a coisa, mas pode ficar bem mais complicado do que isso, tá? Vamos entender agora o lance do alelos múltiplos, ou também chamado polialelia, tá? Poli significa múltiplos, né? Toda vez que você vê esse radical poli aqui, significa múltiplos, em qualquer palavra que ele esteja, significa vários, múltiplos, né? O que é alelos múltiplos? Quando existem mais que 2 tipos de genes determinando uma característica. Velho, olha só, até agora, lembra das que a gente fazia essas figuras assim, ó? Isso aqui representando o cromossomo que veio do pai, esse cromossomo que veio da mãe. Esses cromossomos estão cheios de genes, né? E o que acontece? Você recebe um gene para alguma coisa lá do teu pai, você recebe o gene para a mesma coisa da tua mãe. E como eles são genes que eles vão controlar as mesmas características, a gente chama eles de alelos. Então sempre assim. Ah, recebi um desse aqui do meu pai e um desse daqui da minha mãe. Às vezes tem um que é dominante, tem um que é recessivo, mas sempre era 2 tipos. Verde primavera e verde, sei lá que verde que é esse. Verde garrafa, tá bom? Então, 2 tipos. Agora imagine a sua vida como ficaria complicada se você tivesse um monte de tipos diferentes, é o mesmo cromossomo, entendeu? Só que em vez de ele ter 2 variações, ele tem um monte de variações. Tá? Tem genes que tipo tem 10, 20, 30 variações do mesmo gene. Entendeu? Então fica uma desgraça. Na hora que você vai fazer o heredograma, você fica doido, porque tem gene pra caramba, tá? E isso não é uma coisa rara, tá? Isso é uma coisa bem frequente. Vamos ver qual que é o exemplo mais utilizado para você entender isso. É assim, isso que é chamado polialelia, tá? Polialelia porque isso que são alelos, certo? E poli porque tem um monte, tá? O exemplo mais comum é coelhinhos fofos, tá? E qual parte do coelho que é, tipo, usada no exemplo porque ele é polialelia? É a cor da pelagem, tá? E o tipo do pelo, a cor do pelo, é isso que é usado, né? Mais utilizado e cai muito, né, nas provas e tal. Pelo de coelho para polialelia, tá? Vamos ver como é que funciona isso. Então, assim, é considerado 4 tipos de pelagem de coelho, tá? Esses tipos, eles convencionou colocar a letra C, tá bom? Para falar sobre
pelo de coelho, você vai usar a letra C, tá? Porque é uma convenção isso. Aí assim, o C1 é o coelho selvagem, é o coelho marronzinho. Na verdade, se usa mais essa palavra agute, tá? O agute é a mesma coisa que selvagem, não é com o coelho marrom, tá bom? Marrom, desculpe, castanho. Marrom. Chinchila, tá? O chinchila é a pelagem cinza prateado. Opa! Não tô falando do animal chinchila. Esse aqui é o bichinho chinchila. Esse aqui é um coelho que tem o pelo parecido com o pelo da chinchila, tá bom? Então, quando eu falar chinchila aqui agora, eu tô falando de pelagem de coelho. Eu não tô falando desse bicho aqui, certo? Então, vamos voltar lá. Então, chinchila, pelo de coelho, é um coelho cinza, tá? Cinza prateado, bonitinho. E ele é o C2, tá? A pelagem selvagem, né? O agute, convencionou-se colocar C1. O chinchila é o C2. Himalaio é um coelho bem estranho, porque, tipo, ele é branco e as orelhas são pretas e tem uma manchona preta também no focinho dele, tá? Então ele é o tipo C3, tá? E o albino é aquele coelho mais conhecido que a gente vê aí para vender nos pet shops, é um coelho albino, né? Coelho branco. Ele não tem nenhum pigmento, tanto que o olho dele é vermelhinho, né? O focinho vermelho, ele não tem pigmentos nele, tá? Então esse aqui é o tipo C4. Por que esse negócio de 1, 2, 3, 4? Por causa do seguinte, desculpe, existe uma relação de dominância. Aqui existe o tipo dominante, tá? No caso, o C1 é o que manda mais. O coelho, ele vai ter 2 genes, porque ele vai herdar um do pai coelho e da mãe coelha, certo? Então ele vai ter C1 e C, alguma coisa lá, certo? Se um dos genes dele for C1, não importa qual que é o outro gene, ele vai ser um coelho agute, ele vai ser um coelho castanho. Por quê? Porque o C1 é o que manda mais. Isso que é o sinal de maior, ó, né? Então, C1 é maior que C2, ou seja, C1 manda mais, tá? Se você tiver um coelho cinza prateado, né, esse pelagenzinha chinchila aqui, um dos genes dele é C2, tá bom? Os outros genes, se forem C3 ou C4, ele vai ser um coelho cinza prateado, tá bom? Então isso aqui é a relação de dominância. Vamos entender agora como é que funciona isso bem certinho. Então assim, você tem aqui o coelho, ele herdou um C do pai e um C da mãe, tá bom? Então assim, vamos olhar esse daqui primeiro. O coelho selvagem, né, o coelho agute, o castanhinho lá, ele tem 4 genótipos possíveis. Então, genótipo significa o que está escondido lá no DNA dele. Quais são os genes que ele tem para pelagem? Isso é genótipo. O que é fenótipo? É o que a criatura está aparentando. Se ela é marrom, se ela é cinza, isso é fenótipo. Tá bom? Os genótipos possíveis para esse coelho C1, né? O coelho agute lá, selvagem, castanho, ele tem que ter um C1, porque se ele não tivesse um gene C1, ele não seria castanho, certo? E o outro? Vamos supor, esse aqui herdou da mãe. O que ele está herdando do pai agora? Ele pode herdar um C1, ele vai ser castanho do mesmo jeito. Se ele herdar um C2, que seria para esse aqui, mas por que ele herdou um C2, por que ele não é cinza? Ele não é cinza porque o C1 manda. O C1 é o dominante. Se aparecer C1, ele vai ser marrom. Não importa o que ele tiver aqui. Certo? Então, ele tem 4 possibilidades, 4 genótipos para um fenótipo. O que é o fenótipo? O fenótipo é a cara do coelho, é o jeito que ele está se mostrando para você. Sou marrom. Isso é o fenótipo dele. 4 genótipos é o que ele está escondido nos genes dele. Ele pode ser um selvagem puro, ele é totalmente selvagem, totalmente raiz. Ele é C1, C1. Ou ele não é tão puro assim, ele é C1, mas ele tem um gene C2 escondido. Então, de repente, ele pode ter algum filhinho cinza, entendeu? Então, isso aqui é o genótipo, é o que ele é na real, tá bom? É os genes dele. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o segundo coelhinho, que é o coelho pelagem chinchila. Tem um pelo parecido com o chinchila, que ele é cinza. Quais seriam as possibilidades de genótipo para esse coelho? Pausa o vídeo, tenta fazer. Então, ó, ele é um coelho C2, lógico, tá escrito ali. Se ele é chinchila, ele tem que ter um C2, certo? Agora, ele pode ser tudo isso.
Ele pode ser C2 com C2, então ganhou um C2 do pai, um C2 da mãe, um C2 do pai e um C3 da mãe. Ah, mas então, mas se ele ganhou um C3, por que que ele não é esse coelho louco aqui de orelha? Porque o C2 manda. Olha só, isso aqui é uma relação de dominância, olha aqui para baixo. Ó. Então, o C2 manda, ele manda no C3. Se você tem, ó, ele manda no C4 também, ó. Se você tem lá um C2 e um C4, você vai ser um coelho cinza. Por quê? Porque o C2 manda, tá bom? Se você tem dois genes C2, nossa, você é um coelho puro cinza, certo? Tá. Por que não pode ter C1? Por que eu não escrevi nenhum C1 aqui? Pensa e responde. Velho, se ele tivesse um C1 aqui, o C1 manda mais do que o C2. Ele seria um coelho marrom. Ele não é marrom, ele é cinza. Então ele pode ter qualquer um desses outros aqui, menos o C1. Se aparecer um gene C1 nele, ele vai ser um coelho marrom. Tá bom? É isso que eu preciso que vocês entendam, a relação de dominância entre todos esses genes aqui. Tá bom? Agora, vamos tentar fazer esse. Vamos pular o C3, vamos para o C4 aqui. Tá? Coelho albino. Coelho albino é o último, que é o que manda menos. Quais as possibilidades de genótipo para um coelho albino? Para o vídeo, tenta fazer. Única possibilidade. C4, C4. Para o coelho ser branquinho de olho vermelho, ele tem que ter herdado um C4 do pai e um C4 da mãe. Ele não pode ter C3, porque se ele tiver C3, ele vai ser esse. Se ele tiver C2, ele vai ser esse, entendeu? Não tem como, ele tem que ser C4, C4, certo?